Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus disse E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, que alegria podermos celebrar o Senhor já chegando ao final deste tempo pascal. Nesse tempo pascal, a liturgia nos enriqueceu com o relato do Evangelho de São João, tão profundo, tão significativo, com tantos símbolos que enriquecem-nos a fé. Hoje nós já não estamos mais ouvindo, depois de quase 3 semanas ouvindo o discurso do Senhor, na última ceia. Desta vez já terminamos o discurso do Senhor aos discípulos na ceia e terminamos a oração também de Jesus. Nós estamos no capítulo 21 e o relato que nós ouvimos já é da ressurreição do Senhor. Já ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos e ele vai ali falar com Pedro. Aquele que o negara 3 vezes, Jesus vai perguntar 3 vezes sobre o amor. Contudo, é interessante nós tomarmos este texto e voltarmos ao seu original, em grego, no qual nós vamos perceber uma diferença muito grande de tradução daquilo que o grego traz e daquilo que a nossa tradução portuguesa traz. Aqui nós temos 3 perguntas iguais. Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro vai responder: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Esta é uma tradução um pouco ruim, levando em consideração que no grego há vários verbos que falam de amor, mas cada qual com um sentido e também com uma profundidade diferente. Neste texto nós vamos usar 2 tipos de verbo amar. Jesus vai perguntar uma primeira vez a Pedro: Pedro, agapas-me? Tu me amas? O verbo agape, agapau, o verbo do amor perfeito, um amor oblativo, um amor que não espera nada em troca, o amor com que Jesus nos amou e se entregou por nós na cruz, esperando apenas a nossa salvação. É neste verbo que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. Amas-me mais do que estes, mais do que os outros me amam, neste amor perfeito? Pedro não responde no verbo agapau, não responde em ágape. Pedro vai dizer: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que filose. Ele responde em filia, que é um amor de amizade, de querer bem, de gostar, mas não de entregar-se com o mesmo amor com que o Senhor se entregou por nós. É um gostar, é um querer bem, mas que passa longe de ser ágape. Jesus vai perguntar uma segunda vez, Pedro, então, a primeira, amas-me mais do que estes? A segunda, Jesus já diminui o seu pedido e pergunta: Pedro,
tu me amas, agapas-me. Ao menos amas-me, se não mais do que estes, ao menos então me amas com este amor perfeito, por mais que não seja mais do que os outros, ao menos me amas. Pedro mais uma vez vai responder com o verbo filia. Sim, sim, Senhor, tu sabes que filo-se, que eu te quero bem, que eu gosto de ti. E na terceira vez, Jesus vai reduzir ainda mais a sua exigência e vai perguntar: Pedro, ao menos filas-me, queres-me bem, gostas de mim? Jesus já não pergunta mais no verbo ágape, mas pergunta agora em filia: ao menos queres-me bem? E Pedro fica triste, a tradução vai dizer, fica triste porque na terceira vez Jesus perguntou: queres-me bem? E Pedro vai responder ao Senhor: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te quero bem. Responde mais uma vez em filia. O que este texto, se nós olharmos ele no seu original, nos traz como aprendizado? O Senhor, Ele quer de nós o máximo. Ele quer de nós que o amemos de modo perfeito, pleno, como Ele nos amou, como Ele se entregou por nós. Ele espera que nós possamos nos entregar totalmente. Mas muitas vezes nós não estamos ainda preparados para isso. No decorrer da nossa vida nós vamos crescendo espiritualmente, vamos crescendo no amor. Nós não nascemos prontos. E olha que Pedro passou anos com o Senhor, ele não estava pronto ainda para amar como o Senhor o amou. O Senhor rebaixa a sua exigência até encontrar aonde nós podemos nos encontrar, até onde podemos dar. Se a única coisa que Pedro poderia naquele momento era gostar de Jesus, era querer-lhe bem, Jesus aceita aquilo que Pedro pode dar. Porém, Jesus espera que nós cresçamos. Não é porque hoje não temos capacidade de amá-lo plenamente que o Senhor espera que continuemos assim até o fim. Por isso que o final do Evangelho vai dizer: em verdade te digo, quando tu eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levarás para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Ou seja, naquele momento Pedro não poderia dar o seu tudo, o seu melhor. Talvez se mais uma vez se colocasse diante da cruz naquele momento, talvez negaria o Senhor novamente. Mas no decorrer da sua vida, Pedro cresceu no amor, de tal modo que o seu amo-te grandioso de Pedro se deu no exemplo do martírio na cruz, porque diz a tradição, Pedro também foi crucificado. Como o Senhor, Pedro deu sua vida na cruz. E ali na cruz, Pedro pôde dar o seu tudo, o seu amo-te, verdadeiramente. Neste tempo em que nós crescemos no amor cada dia ao Senhor, devemos ser sinceros conosco mesmos. Qual é o tamanho do amor que nós temos por Jesus? Qual é o tamanho do amor que nós temos por Deus? Será que temos o mesmo amor que Pedro naquele momento pequeno, mas que estava aberto ao crescimento? Muito provavelmente, porque ninguém de nós está pronto, ninguém de nós está pleno. É necessário que cada dia cresçamos mais, mas não podemos deixar de crescer. É interessante que, por mais que Pedro em momento algum conseguiu dar o seu ágape, o seu amor perfeito ao Senhor, Jesus nunca retirou dele a missão. A cada quero-te bem, Jesus disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. A missão é confirmada a cada vez que Pedro não disse o amo-te ao Senhor. É na missão que nós vamos crescendo. É na entrega diária que nós vamos crescendo. A missão nunca nos é tirada, mas cada dia devemos continuar crescendo no amor, conforme vamos realizando a nossa missão de cristãos. Que tenhamos
a certeza do amor do Senhor, desse Espírito Santo que vem até nós e que o celebraremos amanhã e domingo, que este Espírito nos fortalece no amor. E que assim, dia a dia, fortalecidos pelo Espírito de amor, vamos conseguir dando o nosso amo-te ao Senhor com a nossa vida, não com palavras, mas com a vida. Pedro não se encontrou novamente com o Senhor para falar amo-te, mas o seu amo-te foi dado na cruz. Que nossa vida seja um amo-te ao Senhor, que nossa vida mostre o amor que temos por Ele, que a nossa vida reflita e testemunhe o amor que temos por Deus, através das nossas atitudes concretas, de amor ao irmão, de amor à igreja, de vivência do Evangelho, que esta vivência nos eduque no amor e nos faça crescer no amor ao Senhor, para que até o final de nossa vida, possamos dar um ágape, um agapos perfeito ao Senhor, como Pedro deu também na cruz. Que o Senhor nos fortaleça e que o Espírito Santo nos conceda esta graça. Assim seja.